Olá, muito bem-vinda, mulherada, ao meu canal. Eu me chamo Gisele Brito, sou consultora de imagem e estilo e neste canal falamos sobre empreendedorismo, consultoria de imagem e estilo, moda, tendência e tudo que está dentro do universo do vestir. Empreender. Empreender é liberdade, mas também responsabilidade. É muito empolgante, mas muitas vezes é solitário. Empreender, ele pode te trazer muitos frutos, mas exige resiliência. E no vídeo de hoje é isso que eu vou falar um pouquinho sobre o empreender. Será que isso é para você? Será que está no seu momento de pensar em empreender? Eu acredito que eu sempre tive isso na minha veia. Eu sempre quis empreender, mesmo não sabendo por onde começar. Uma vez, eu lembro que eu guardei um dinheiro para umas férias. E aí eu pensei, como eu posso dobrar o valor desse dinheiro? Fui lá, peguei o valor X, vamos imaginar aqui, R$ 400. Comprei tudo em lingerie, coloquei o dobro em cada lingerie, porque eu peguei numa loja de fábrica, e fiz R$ 800. Então, R$ 400 que eu tinha guardado, eu levei 800 para as férias. Então, eu sempre pensei em formas de empreender. Teve um final de ano que eu estava desempregada, quando eu era muito nova, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, eu sei bordar. E aí eu aprendi a bordar e minha mãe levou umas toalhas que eu bordei para o hospital que ela trabalhava. Gente, eu fiz acho que uns 3 salários do que eu ganhava na época que era vendedora, com essas toalhas para médicos. Sabe aquela toalha com iniciais? E aí eu vendi e ganhei uma boa grana no final do ano. Então, eu acredito que eu tenho muito dessa energia do empreender. Quando eu vou em um café, eu já faço a conta. Olha, se a média de um café com salgado aqui é tanto, aqui tem tantas mesas, se ficar uma média de clientes, o faturamento mensal é isso. Mas quanto que é esse ponto? É muito louco. E depois que você começa a empreender em um negócio, eu não tenho mais negócios hoje ainda por falta de investimento de grana, porque eu gostaria de ter vários outros negócios. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho para você entender se chegou o seu momento de empreender, porque eu apoio todo mundo a empreender. Alguma vez você já pensou em jogar tudo pro alto? Sabe aquele dia difícil que você pegou o ônibus lotado, chegou no trabalho, ainda teve um problema grande para resolver, foi culpado por uma coisa que você nem tinha culpa? Já aconteceu com você? Aí você fala, vou jogar tudo pro alto. Eu falava assim, quando eu trabalhava no aeroporto, eu falava para minha gestora, e se a gente fosse vender sorvete no Farol? Será que ia dar certo? Não, se tudo der errado, eu vou vender sorvete no Farol. A gente brincava muito sobre isso. Naquele dia pesado, que nada dá certo, que nada funciona, e para ajudar ainda chove no final do dia. Me conta se você já passou por isso, porque por aqui eu já passei. Já passei antes de empreender. Nossa, quanto medo, quanta. Na verdade, eu não sabia nem por onde começar, né? Então, nem podia dizer que qual era o medo. Eu levava isso para terapia, eu não conseguia falar qual era o medo. E aqui eu quero falar um pouquinho do que geralmente acontece quando você não sabe se é para empreender, o que acontece que você ainda não empreende. Então, vem ver algumas coisas comigo. O primeiro desafio no empreender é o medo de falhar. Muito medo de falhar. E ainda mais quando você já está em uma posição, né, em um trabalho na qual você já é autoridade naquilo. Vamos imaginar, vou me dar como exemplo. Eu era gerente administrativo, trabalhava há muitos anos na mesma empresa. Então, sabe quando você sabe como tudo funciona? Você sabe como aquele gestor gosta que você envie um relatório, você sabe como o outro gosta que você cumprimenta, você sabe qual é o seu trabalho de a a Z, né, de trás para frente, de frente para trás. E aí, quando você pensa em mudar de função, o seu medo de falhar é enorme. Eu vou começar do zero. Eu vou ter que aprender tudo daquilo. E ainda mais se é um negócio que você ainda não está habituado. Que isso acontece muitas vezes. Não seria possível montar um catering aéreo, né? Que é um investimento bilionário. Então eu iria para outro ramo,
que foi o que eu fiz. Eu saí do administrativo e vim para a área da moda, da beleza, da autoestima, do cuidado com a mulher. Então, o medo de falhar é muito grande. E assim, se eu pudesse dizer, sabe aquela frase clichê, se estiver com medo, vai com medo mesmo. No caminho você vai vencendo cada etapa de medo. Eu tive muitas fases de medo. Fase de entrar em contato com a cliente, fase de subir num palco para palestrar. Eu antes tinha que rever aquela apresentação 1000 vezes e ainda eu terminava e falava, nossa, esqueci de abordar esse ponto. E não adianta, é só o treino, é só o dia a dia que vai te proporcionar mais segurança e o medo de falhar vai ficando de lado. E eu penso assim, enquanto eu estiver viva, se eu falhar, eu tento de novo, começo de novo, outra vez e tento de novo. É assim que eu penso e acredito que as pessoas deveriam pensar assim, porque ficariam menos amarradas a cargos, a lugares que não gostam. Eu já trabalhei com pessoas que odiavam trabalhar na aviação e não fazia nada para mudar. Eu tinha mania de falar assim, gente, você não é uma árvore que precisa ficar fixo naquele lugar. Se programa, faz uma programação, guarda grana, sabe? Faz toda uma estratégia para sair dali. Então, o medo de falhar, ele só vai passar se você continuar, né? Se você fizer, se você tentar. E deu errado, começa de outra forma, entende quais foram os erros e vai novamente. Então, essa é uma primeira coisa que acontece na hora de empreender, que a pessoa pensa em empreender, é o medo de falhar. Um outro desafio também na hora de empreender é a instabilidade financeira. Não vou mentir. Se você precisa de muita segurança, você vai precisar fazer um caixa maior antes de começar a empreender. Empreender tem sim a sua instabilidade. Tem meses, por exemplo, começo do ano para mim, janeiro e fevereiro, são meses um pouco mais fracos. Por quê? Porque tem material escolar, IPVA, tem várias coisas que sim, que a pessoa vai olhar para a imagem pessoal dela depois. Então, neste período, você precisa pegar o que você fez no final do ano, que é um pouco mais forte, né? As pessoas estão indo comprar roupa para Natal, para Ano Novo, para viajar de férias, então é algo que você tem uma demanda grande de trabalho e você já se programar. E você vai aprendendo isso, né, no decorrer. Você vai entender qual é o seu negócio e o que você precisa fazer para não ter essa instabilidade financeira que o empreender traz para qualquer área. Eu tenho certeza que uma bebida vende mais no verão do que no inverno, assim como algum lugar tem mais turistas no inverno do que no verão, e ali tem que todo mundo trabalhar e se preparar para esses momentos. Vai ter que estudar bastante, entender bastante seu mercado, se ele é sazonal ou não. Isso também é um desafio na hora de empreender. Um outro desafio é o desafio na hora de vender. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, expansiva, gosto de conversar bastante. E eu fui estudar sim como vender. Porque tem técnica, não é uma pessoa que, porque ela fala muito, todo mundo olha para mim e fala, você é muito expansiva, você deve vender muito bem. Não necessariamente ser expansivo, você vai vender mais do que uma pessoa que é mais introspectiva. Você vai precisar entender qual é a técnica na hora de vender. Eu acredito que hoje, com o advento das redes sociais, ficou muito mais fácil, porque se você demonstra o seu trabalho, demonstra os resultados, acontece aquela venda orgânica. E quando não tem orgânico, tem, por exemplo, o tráfego pago, que você pode impulsionar e distribuir o seu produto ou serviço para mais pessoas. Aprender a vender tem aquela insegurança de não ser o vendedor chato. Eu sou aquela pessoa que tomo muito cuidado com isso, porque eu não gosto de um contato agressivo, eu prefiro um contato leve, gostoso, para que não seja traumático aquele meu contato na hora de vender. Então, este é um desafio, mas tem técnica, é só estudar. Um outro desafio muito comum é a falta de apoio de amigos e familiares. E é super, super normal. Super normal. E é legal você já começar empreendendo não contando muito com amigos e familiares. Eles vão te procurar, mas não vai ser agora. Não vai ser agora no começo. Mas contra resultados, né? Não tem questionamentos. Quando verem que você está tendo resultado naquilo que você decidiu fazer, pode ter certeza que eles vão te procurar e vão questionar. Vai uma diquinha extra.
Quando isso acontecer, não vem com essa de fazer mais barato porque é amigo, porque é parente. Não vem com essa de dar um descontinho. Não. Você é um profissional. Você precisa valorizar seu produto ou serviço. Se eles não te apoiarem, vai sem apoio mesmo. Você, no caminho, você vai encontrar quem te apoia. No começo, eu tive muito mais apoio de mulheres empreendedoras e tem vários grupos. Aí na sua cidade deve ter algum grupo de associação comercial onde você pode entender quando são as reuniões dos empreendedores ou algum grupo independente de mulheres empreendedoras. E se não tiver esse grupo na sua cidade, dependendo do tamanho, crie você esse grupo. Reúna as mulheres empreendedoras para trocar tanto as delícias e as dores do empreender. Conte que esse pessoal, tenho certeza que você não vai sentir falta desse apoio. Quer dizer, vai sentir lá no fundinho, mas espera ter resultado e volta aqui para me contar se seus amigos e familiares não vão te apoiar depois disso. Falamos um pouco sobre os desafios na hora de empreender, mas tudo tem um lado desafiador, mas também tem muito benefício. E aqui eu quero falar com você quais são os benefícios que eu vejo na hora de empreender. De longe, a primeira coisa é a flexibilidade de horário. É você fazer o seu tempo. Claro, isso não quer dizer que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar muito mais, mas no seu ritmo. Se você precisar sair para uma consulta médica, você não vai precisar avisar ninguém. Já pensando que talvez quando você volte, você vai estender o seu expediente até mais tarde. Muitas vezes, eu preciso fazer alguma coisa mais tarde, então eu começo mais cedo. Eu sou do time madrugada, então eu adoro acordar cedo e já tirar tudo da frente e ficar com a tarde, noite, ou à tarde, um tempo depois do almoço, um pouco mais livre. Você vai conseguir organizar a sua agenda, equilibrando a sua vida profissional e pessoal. Isso não é um sonho? Você conseguir equilibrar as duas partes? Eu sempre fui aquela pessoa muito workaholic por muito tempo e eu sentia quase um vazio. E no empreender, eu entendi qual era esse vazio. Era poder ter disponibilidade de fazer um bolo para os meus filhos. Mesmo que eu saia ali, eu não preciso avisar ninguém que eu vou parar 1 hora e fazer um bolo para que quando eles chegarem na minha casa, o bolo esteja lá. Eu gosto do meu papel, dos meus outros papéis como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como amiga, e eu gosto de desempenhar esses papéis. E o empreender proporciona essa flexibilidade, que eu esteja desempenhando cada papel que eu quero naquele momento. Vou trabalhar menos? Não, às vezes domingo estou aqui sentada vendo dossiê, resolvendo coisas de clientes ou mandando uma mensagem. Vou, assim, trabalhar em horários que eu gosto, mas a flexibilidade de horário pode ter certeza que é o que me ganhou. Outro é poder tomar a decisão. Você se sente amarrada às vezes? Você queria implementar um processo ou um formulário novo ou uma inovação dentro da onde você trabalha e você é brecada? Te param ali? Não, sempre foi assim, vai morrer assim? No empreender você consegue, na verdade você precisa estar atento ao mercado e mudar, e tomar decisão, e começar de outra forma, ter outro approach, coisa que quando você está num cargo já com processos pré-determinados pelo dono da empresa, você precisa seguir aquilo. Então, a tomada de decisão dentro do empreender também é uma coisa muito gostosa de se fazer. Outro benefício é o impacto na vida das pessoas. Você consegue ver muito mais o impacto diretamente. Quando eu trabalhava como gerente administrativa, claro, eu cuidava de uma compra melhor para o passageiro da aeronave, eu fazia várias coisas, olhava o faturamento para garantir o salário, né, de toda a equipe, que estivesse tudo certinho, mas eu não impactava diretamente, eu não via o brilho dos olhos do passageiro na hora de eu abrir um prato, por exemplo. Dentro da consultoria de imagem, isso é muito bom. É muito gostoso receber uma foto, uma marcação e falar: Gi, olha como eu estou usando isso, eu nunca tinha usado cores, eu não gostava do meu corpo, eu estou arriscando mais. É muito satisfatório você poder mudar a vida da pessoa com o seu trabalho. Isso é muito gostoso, faz valer muito a pena o empreender. O quarto e último benefício que eu acredito é o crescimento pessoal e profissional. Você aprende muito, muito, muito todos os dias, seja com quem você conversa, seja com o que você precisa buscar para aprender, para aprimorar. O crescimento pessoal e profissional no empreender
é muito grande. Eu acredito que você evolui como ser humano depois que você começa a crescer dentro do empreender. Eu lembro o primeiro depoimento no Google Meu Negócio, a primeira palestra que depois eu recebi um feedback do Instagram. A pessoa falando, fui na sua palestra, você me impactou. Gia, eu já comecei a me arrumar. Tem um trabalho que eu faço junto com um professor, que é ensinar jovens a se vestirem para a entrevista de emprego. E eu já recebi feedback desse jovem, Gi, deu certo aquilo que você me ensinou, estou no meu primeiro trabalho. Não tem coisa melhor, mais gratificante. Parece que até quando eu penso, será que eu vou conseguir? Vem algo assim que acontece, sabe? Para me deixar mais empolgada e mais feliz ao empreender. Então, esses foram os benefícios que eu acredito que estejam dentro. Tem vários outros, né? Eu trouxe os principais na hora de você decidir se é para você ou não empreender. Falamos dos desafios, dos benefícios, e agora eu quero trazer algumas ideias que podem facilitar o seu processo na hora de começar no empreender. A primeira coisa é planejamento e execução. Tem muitas pessoas que ficam muito tempo no planejamento ou aquelas que executam sem planejar. E as duas coisas são muito importantes. Se você vai vender um produto físico, você precisa saber cada coisinha que você gasta. Você precisa entender de custo de produto, assim como no serviço de precificação da sua hora, para saber se você está valendo a pena aquilo que você está cobrando. E não tem como acompanhar somente o mercado. Às vezes você vai se comparar a uma pessoa que já está há muitos anos no mercado cobrando, não sei, para limpar a piscina a pessoa já cobra R$1.000 e você quer começar cobrando 1.000, sendo que você não tem feedback de cliente, você ainda está ali gerando aquela experiência. Você precisa então entender de planejamento e execução. Uma dica que eu te dou, se você não sabe nem como começar a planejar, o Sebrae tem vários cursos maravilhosos que podem te ajudar na hora de você desenhar o planejamento do seu negócio. E ali você vai acompanhando as próximas ações. Também não pode parar no planejar. Se a gente fica ali só escrevendo, planejando e fala assim, ah não, eu vou executar tal data. Não, mês que vem eu começo, hein? Vai dar certo, mês que vem eu executo. Não, no outro mês, não deu, estava muito enrolada com o meu trabalho mesmo. Não. Planeje, trace uma meta, coloca um prazo para essa meta e execute. E vai acompanhando se você está fazendo cada passo a passo. Se você está pesquisando quem são seus concorrentes, fornecedores, o que você precisa para desenvolver aquele empreendedorismo, você tem que pensar em tudo isso. Então, em planejar e executar também. Uma habilidade, a segunda coisa, se fosse dizer, nossa, Gi, o que eu aprendo primeiro, sim, ser claro, fazer aquele negócio, se você vai limpar a piscina, aprender a limpar a piscina. Mas uma segunda habilidade, eu diria que é marketing e vendas. Você precisa saber como vende e como faz o marketing. Gente, tem muita coisa legal. Dentro da minha jornada que eu faço com consultora de imagem e estilo, eu vou abordar esse tema porque é muito importante. Eu já fiz mentoria sobre isso. Você precisa definir o seu marketing, você precisa definir o seu posicionamento, com quem você vai falar, com quem você quer falar, de que forma você vai falar. Vou começar com o meu Instagram, eu vou colocar um anúncio pago? Não, na minha cidade funciona mais panfleto, vou mandar panfletar no meu bairro todo, se é um produto físico que você entrega naquela localização, o que eu vou colocar no meu Instagram? Tem vários profissionais hoje que podem te ajudar, mas se você está começando, é interessante você entender um pouco, até porque você sabendo, você vai conseguir direcionar na hora de contratar esse serviço do marketing ou de montar um time comercial. Você vai entender quais são as maiores dores dos seus clientes, então você vai conseguir responder melhor e treinar melhor a sua futura equipe. Marketing e vendas. Entenda muito, estude bastante e execute bastante para o seu negócio alavancar. É importante também você cultivar a mentalidade empreendedora. Empreender é resolver problemas, encontrar soluções e quanto mais rápido você se adaptar e encontrar essas soluções, mais fácil vai ficar. Cultivar essa mente empreendedora é você estar no meio de empreendedores.
Não adianta você estar marcando café com o pessoal do CLT e eles falando, olha, caiu o bônus hoje. Vai te desmotivar, porque você está ali correndo atrás do seu, para a sua empresa. Procure, se rodeie de outros empreendedores. Tem várias equipes, como eu disse, né, vários lugares com reuniões de empreendedores, porque vão falar o mesmo linguajar, vão te dar ideias de como melhorar e deixar o seu negócio mais eficiente. Leia livros sobre empreendedorismo, de quem já passou por isso e já chegou lá. Quem você olha dentro do seu negócio e fala, nossa, eu quero ser grande como essa pessoa. Ela não tem uma biografia ou alguns vídeos ou um podcast que você pode ouvir? Cultive o empreender, que vai ficar muito mais fácil na sua trajetória. Por último, busque aprendizado. Aprenda todo dia, não ignore ninguém, todo mundo vai te ensinar alguma coisa. Lembre-se disso, onde você está, fique com a antena ligada, veja feiras que tem dentro do seu negócio, que você pode se inscrever, que você pode participar. Vá a congressos, vá a palestras, a gente pode ver muitas no YouTube, muito na internet, mas eu ainda prefiro aquele presencial, aquele contato com o outro. Você também gosta? Empreender é isso, é você se descobrir, sair da zona de conforto todos os dias. Num dia não vai ser igual ao outro, e isto que para mim é o mais legal, é não ter aquela rotina. Você acaba criando algumas rotinas, mas o empreender é você, não adianta, você não vai ficar parado, você vai sair da sua zona de conforto, você querendo ou não. Então, se você também gosta de se movimentar, o empreender é para você. Para fechar esse assunto sobre empreendedorismo, eu quero dividir com vocês um pouquinho sobre como eu usei esses benefícios, tudo que eu avaliei para chegar onde eu cheguei como consultora de imagem. Primeiramente, eu listei tudo aquilo que as pessoas falavam de mim que eu era boa. Gi, você tem um olhar, eu sempre ouvi essa frase, você tem um olhar muito bom. Seja para cor, seja para combinar as coisas dentro de um ambiente, você consegue linkar a decoração A com a decoração B. Eu fiz uma análise, autoconhecimento ali. Porque eu imagino que trocar uma carreira CLT para trabalhar numa coisa que a gente não gosta ia trocar 6 por meia dúzia. Eu precisava sair, né, do jeito que eu queria do CLT para ir para algo que eu gostava, que fizesse meu coração vibrar. Então, o autoconhecimento me ajudou muito e eu vi aquelas qualidades que as pessoas já falavam que eu tinha e que eu não trabalhava com ela. Então, primeiramente, eu fiz esse autoconhecimento, liguei a antena, sabe? Liguei ali. A gente tem que olhar sim a oportunidade de mercado, ver se tem demanda, tudo aquilo que deve ter milhões de vídeos aqui. Esta parte é mais contando a minha experiência mesmo. O que eu fiz que deu muito certo. Eu procurei uma mentora de carreiras para fazer a minha transição de carreira. Ela era maravilhosa e ali nós mapeamos algumas funções. E as duas funções que ficaram no final do que a gente mapeou era consultoria de imagem e estilo e personal organizer. Eu amo organização. Se eu estiver triste, pode ter certeza que eu vou arrumar uma gaveta, que aquilo parece que quando eu arrumo do lado de fora, eu arrumo do lado de dentro, sabe? Essa mentora me guiou e foi muito mais fácil, sabe? Ela me mostrar as opções que eu tinha dentro do meu perfil, por vários testes, por várias coisas do meu perfil ali, do que eu gostava. Vai empreender? Vai para uma coisa que você gosta. Você não imagina como mexe com peça de carro. Você nem gosta de carro. E aí, só porque tá vendendo muito peça de carro na internet, eu vou vender peça de carro? Entende? Consegue entender que não faz muito sentido? Você precisa, porque você vai falar, pensar, você vai acordar e dormir pensando nesse assunto. Que seja pelo menos um assunto que te atrai. Eu, quando vou assistir uma série, um filme, o meu olhar sempre está ali para o meu negócio. Olha a tendência que estão trazendo. Olha o que eles fizeram. Ontem eu assisti uma série da Netflix que chama Adolescência, que está bem alta, e foi muito legal a forma que eles pegam
o adolescente que tá com aquele tênis transado de marca, com uma blusa legal, e quando levam ele, né, na parte da investigação, tiram essa roupa dele e colocam algo cinza, um moletom que parece que combina com a parede, sabe? Mais ou menos assim. Tudo isso tem um efeito psicológico no ser humano. E eu assisto já a série vendo isso, vendo o que eles usam ali para causar impacto na gente. Então é um assunto que eu estou aqui, falaria por horas sobre ele. Então pensa bem, pensa na sua transição para ir para algo que você goste, que brilhe, né, os seus olhos. Claro, sem deixar de lado a parte financeira, porque precisamos viver, estamos no mundo capitalista, precisamos avaliar se tem viabilidade financeira aquilo, se não é só um sonho. Eu comecei a olhar o que as outras consultoras estavam fazendo, mas não com um viés de somente copiar ou nossa, eu queria estar lá. Não, é entender o que o mercado, o que as pessoas estavam fazendo, o que fazia sentido para mim. Eu já disse que eu sou muito expansiva, converso, e eu vi as consultoras num posicionamento de distanciamento de algumas pessoas. E não era isso que eu queria. Eu queria e quero fazer que a consultoria se torne algo acessível para o maior número de pessoas, não somente para quem é da classe A, classe B, entende? E aí, quando eu entendi que o que ela estava fazendo não se comunicava com aquilo que eu queria dentro do meu negócio, eu parei de tentar seguir e olhar aquela pessoa. E também a não me comparar, porque eu estava começando. Como eu vou me comparar com uma consultora que já tem, sei lá, 15 anos na estrada? Lembra que a gente falou da experiência de adquirir, do medo de falhar, de começar, de tentar de novo? Eu estava ali no comecinho e eu estava me comparando com a pessoa que já estava terminando a corrida, sabe? Mais ou menos isso. Então eu parei de me comparar, isso me fez muito bem e comecei a entender o que eu queria trazer para o meu negócio. É uma pergunta muito interessante para você pensar. O que você quer causar no outro, o que você quer trazer para o outro. Ao invés de ficar pensando, o que o fulano quer ouvir, entende? Você precisa pensar muito nisso. Eu fui pegando também ajuda de pessoas que estavam em torno de mim. Você deve ter um amigo que é muito bom no Canva, para até você aprender a fazer a sua arte sozinho para colocar na rede social ou para fazer um portfólio. Você deve ter uma pessoa que é muito boa na parte financeira. Ela pode te ajudar a estruturar a sua planilha de precificação. Tem várias na internet, mas às vezes você quer entender como aquilo funciona. Você vai ter várias pessoas ao seu lado, se você ampliar e abrir o olho, tem pessoas dispostas a te ajudar, a colaborar com o seu negócio. Comece a observar do seu lado quem pode te apoiar, quem pode te ajudar com a expertise que você ainda não adquiriu. E ali você vai, enquanto não tem a sua equipe, né, não tem o seu setor comercial, não tem o seu setor financeiro, você vai pedindo ajuda das pessoas para você fazer isso. Falando em setorização, é muito importante você tratar o seu negócio como negócio e dividir ele em setores, para ver onde você é mais forte e aonde você precisa de reforço. Eu, por exemplo, eu trabalhava diretamente na área de compras, então comprar, cotar fornecedor, descobrir novos fornecedores é uma habilidade que eu já tenho. Qual habilidade que eu não tinha? A parte comercial. O que eu preciso estudar dentro da parte comercial para estruturar, ou seja, ou a minha equipe, ou para que eu faça aquele trabalho? Divida a sua empresa, o seu negócio como uma empresa, mesmo que ele está começando dentro do seu quarto. Ele precisa estar com o olhar de uma empresa, porque ali você vai conseguir entender quais são seus gaps, aonde você precisa melhorar, certo? Então não esquece de você olhar isso dentro do seu negócio. Outra coisa que eu fiz foi me reciclar muitas vezes e encontrar outras saídas e definir o meu método. Eu vou agora ter um evento no dia 27, onde eu vou falar um pouco sobre a minha jornada Imagem e Estilo, para falar um pouquinho dos métodos que eu criei. Crie seu método, se inspire em alguém, você pode até, quando no curso que você fizer, onde você estudar, vai ter algum método, mas coloque a sua cara dentro do método.
coloque o seu olhar dentro do método, porque isso vai te fazer diferenciar da massa, de todo mundo. Desenvolva um método que fale com o seu cliente e não exclua nenhum cliente. Todo cliente no começo ele é um potencial. Depois você vai encontrar o seu caminho. Hoje eu atendo mulheres geralmente de 30 até uns 55 anos. Esse é o meu público e eu descobri ele sim atendendo meninas de 23 e entendendo que não era aquele público que eu queria. Ali no começo você vai começar a desenhar esse cliente. Você até pode fazer o que a gente fala, que é desenhar o seu avatar, que é o seu cliente ideal. Só que ele está na sua imaginação. Quando você colocar em prática, pode ser que aquele cliente ideal não seja o que te procura ou que conecte com o seu produto. Não posso deixar de dizer para você cuidar da sua imagem pessoal, né? Aqui, se você está num canal de imagem e estilo, eu não posso deixar de falar isso. Pensa no que você quer causar no outro, no seu cliente, no seu fornecedor, como você vai se apresentar para ele, mesmo trabalhando dentro da sua casa. Se arruma, levanta, coloca uma roupa legal. Agora que você é empreendedor, você não vai sair para trabalhar, ou muitas vezes até sai, mas quando você levanta, você já está no seu negócio, você já está empreendendo. Então, tire esse pijama mesmo que você vai ficar o dia inteiro atrás do computador. Você é a cara do seu negócio. Você se precisa apresentar como um negócio bom. Faz sentido você ir num restaurante, pedir um prato e o garçom vir com a unha toda suja? Entregar o seu prato? Que sentimento que você vai ter? Vai ser um sentimento de, nossa, será que essa comida é limpa? Por mais que o restaurante inteiro esteja muito apresentável, a comida esteja apresentável. Os detalhes fazem completamente a diferença. A forma como você escreve o e-mail, a forma que você manda uma mensagem no WhatsApp, os detalhes que fazem a diferença. Quantos lugares você já não foi que você voltou pelo detalhe? Seja pelo mimo que te deram, seja pelo tratamento. Quantos lugares você já não foi e procurou novamente aquele vendedor, aquele garçom, aquela pessoa que te atendeu? Eu sempre faço muito isso quando estou de férias em hotel. Eu, quando o garçom vem me atender, gente, por favor, isso eu acredito que seja o mínimo. Pergunte o nome dele. A gente gosta de ouvir o nosso nome. Vai atender o seu cliente, pergunte qual é o nome dele. Olá, qual é o seu nome? Maria. Ô, Maria, muito prazer, meu nome é Gisele. Eu vou te explicar como funciona a consultoria de imagem e estilo. As pessoas amam ouvir o próprio nome. Então, pergunte o nome dela, se atente a estes detalhes. Qual detalhe você pode colocar para te diferenciar do mercado? Procura aí que você vai encontrar. E não precisa ser algo mirabolante. E ainda mais quando a gente está começando, a gente não tem dinheiro para investir numa lembrancinha muito cara, sabe? Mas os detalhes vão fazer a diferença. Por último, eu quero deixar aqui ideias de você procurar empreendedores para se inspirar e às vezes fora da sua área. Eu vou falar alguns que eu gosto de acompanhar o trabalho, que não necessariamente esteja na minha área. Um empreendedor que eu gosto muito é o Joel J. O Joel J, ele é muito legal porque ele tem um lema, né? Que é primeiro família, saúde, família e trabalho. Então, essa é a sequência. Eu acredito muito nisso. Você precisa cuidar da sua saúde para você estar bem, para cuidar da sua família e estar bem para ter um trabalho e conseguir, né, prover para sua família. Então, o Joel J é um que eu gosto muito da forma que ele aborda o empreender. Eu sempre estou de olho ali nele. O Flávio Augusto também, que trabalha com o GeoJ, que ele era o dono da Wizard, já não é mais, ou é agora novamente, não sei. Que ele é do Geração de Valor. Ele também é ótimo para você se inspirar em questão de empreender. Dentro do marketing digital, eu gosto de várias pessoas, mas o Ícaro de Carvalho eu gosto bastante. Ele tem uma plataforma bem completa para você estruturar o seu marketing digital. Ele tem também uma filosofia de vida muito parecida com a minha. Estou falando de pessoas que eu sigo porque tem uma filosofia de vida parecida do que eu acredito. Se você não dá em nada, é porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha nem noção quem eu poderia seguir. E estes foram pessoas que eu fui encontrando no caminho dessa jornada que me fizeram ficar mais fácil, né? Que
O Joel, por exemplo, faz live 6 horas da manhã muitas vezes. Então eu ia para academia com o fone, colocava ali e ficava ouvindo o que ele trazia, seja de organização, ele fala muito de alta performance, então como eu poderia melhorar a minha performance, porque isso também, não coloquei lá em desafio, mas é um desafio do empreendedor, é você ajustar a rotina. Não tem ninguém te cobrando, mas o seu faturamento é o seu chefe, é ele que vai te cobrar. Procure outros empreendedores que têm approach, que dê um match com você. Deixa aqui para mim, se você tem algum empreendedor que hoje você já segue, você gosta do jeito que ele trabalha, que eu vou adorar conhecer novos empreendedores. Eu amo esse assunto de empreendedorismo. Em breve volto com mais vídeos desse assunto, porque adoro falar sobre isso e viver isso. Espero que você tenha gostado. Já não esquece aquela de sempre, de se inscrever, ativar o sininho, para ter mais novidade, me seguir na rede vizinha, eu sempre deixo aqui qual é, para que você possa me acompanhar no dia a dia. Eu mostro um pouco lá, divido a minha rotina, os meus princípios, respondo caixinha, faço bastante coisa. Ah, isso é uma boa ideia, hein? Não esquece de responder, colocar caixinha no seu Instagram, porque os seus clientes vão te dar vários insights do que você pode trazer de negócio, o que você pode melhorar na sua comunicação.